Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para vídeo novo que tem como objetivo abençoar a sua vida. Se você não é inscrito ainda no nosso canal e tem como objetivo aprender a Bíblia de uma forma simples e fácil, você está no canal certo. Clique aqui embaixo em se inscrever e em seguida clique aqui no ative os sininhos. Fazendo isso, de forma totalmente gratuita, toda vez que eu lançar um vídeo novo, vai aparecer uma notificação no seu celular avisando que tem vídeo novo na área. Pessoal, estamos com uma série imperdível esse mês aqui falando sobre o livro de João. Lembrando que toda semana tem vídeo novo. E hoje eu quero falar do capítulo 7, tá? Imperdível. Vamos trazer alguns segredos à tona aí sobre a vida de Jesus. Vamos lá. João capítulo 7, versículo do 1 adiante, está escrito assim, ó. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Olha só, já estava em uma outra região devido aos judeus querendo matar Jesus. Versículo 2. E estava próximo à festa dos judeus, chamado de Festa dos Tabernáculos, que era uma das festas comemorativas daquela época, né? Disseram-lhe, pois, seus irmãos. Disseram quem? Os irmãos de Jesus, falando para ele agora, ó. Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você tem feito, que você faz. Versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus, irmãos biologicamente falando, para quem não sabia, vai saber agora. Jesus, após o seu nascimento, Maria teve relação com José, seu esposo, né, após casar-se. E o que acontece? Nasceram-se irmãos e irmãs. Eu vou colocar o texto aqui embaixo, ó, do vídeo, para você aí que gosta de ter aquela curiosidade, fazer aquela pesquisa ali, ó, vai estar provando aqui na Escritura Sagrada, e poucas pessoas mencionam isso quando pregam ou quando ensinam alguém. Mas se você não sabia, já está sabendo agora. O texto afirma que Jesus teve irmãos e irmãs. Vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, nem mesmo os irmãos biológicos de Jesus criam nele, acreditavam nele naquela época, mesmo vendo alguns sinais. Mas observa bem, ó. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegada a minha hora. Falou Jesus para os seus irmãos, ainda não é chegado a minha hora, o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Lembrando que Jesus sempre fala por parábolas, né? Muitas das coisas ali, e depois ele explica as parábolas para as pessoas que estão próximo dele. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia. Ele odeia a mim. Quem odeia a Jesus? O mundo. As coisas que é referente contrário à vontade de Deus. Porquanto dele testifico que as suas obras são más. As obras, muitas pessoas que praticam obras más relacionadas ao mundo, mas que eu falo que seria assim, na contramão de Deus, que procuram influenciar as pessoas a pecarem, a seguir um caminho ali que o levam à perdição. Versículo 8. Sobe vós a esta festa e não subo ainda a esta festa. Eles falaram, sobe vós então a essa festa, ainda o meu tempo não está cumprido. Versículo 9. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Resolveu então Jesus ficar na cidade da Galileia. Versículo 10. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, quer dizer assim, de uma forma mais oculta. Ele subiu ali, ficou na festa ali de uma forma mais discreta. Versículo 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? Então os judeus procuravam ali Jesus na festa, queriam saber onde está Jesus. Continuando aqui, ó. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. A respeito de quem? De Jesus. Diziam alguns, ele é bom. Algumas pessoas falando, ele é bom. E os outros diziam, não, antes ele engana o povo. Então a opinião do povo ali estava dividida. Versículo 13. Todavia ninguém falava dele abertamente. Ninguém ficava falando de Jesus abertamente, por medo dos judeus. Versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus não perdeu tempo naquele momento e foi ensinar no
templo. Havia um templo naquele lugar, uma sinagoga, onde pessoas se reuniam para compartilhar a palavra, ensinamentos ali, debates. Vamos lá, versículo 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não os tendo aprendido? Os judeus falavam: mas como é que Jesus sabe dessas coisas, dessas letras, não tendo aprendido? Por quê? Entre eles se reuniam. Como é que o pessoal não tinha visto Jesus se reunindo entre eles até então? E de repente o cara aparece explicando, ensinando, instruindo o povo a respeito da lei, a respeito do que é certo, o que é errado, testificando do Antigo Testamento e falando sobre as boas novas. Versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Do tipo, o que eu estou ensinando aqui não é propriamente só minha, mas daquele que me enviou. Ele fala ali novamente por parábola. Quem que enviou Jesus na terra? O Deus Pai. Vamos lá, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se não falo de mim mesmo. Continuando aqui, ó. Versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Continuando. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? Tipo assim, se vocês estão procurando me matar, vocês não têm observado a lei de Moisés, que foi escrito lá atrás. Tipo assim, eu não estou testemunhando errado a respeito de mim, ou a respeito que é contrário à palavra de Deus, à palavra, às doutrinas que Moisés foi inspirado e deixou registrado. Então, versículo 20. A multidão respondeu e disse: tens demônio, falando que Jesus tinha demônio. Olha, ele tem demônio. Então, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhe: fiz uma obra e todos vós maravilhais. Eu fiz uma obra, eu realizei um milagre aqui e todos vocês se maravilhavam. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, e não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado eu curei de todo um homem. Então eles procuravam mesmo Jesus nem alguma falha, nem algum erro dele para incriminar ele e tentar matar. E aí ele fez até a obra de curar um homem em um sábado. Eles falavam que o sábado é descansar. Ele entrava com uma parábola até mesmo falando assim, viu? Se porventura cair, por exemplo, assim, uma vaca, um animal numa vala, você vai deixar ele morrer lá e só vai buscar ele no outro dia seguinte? Então ele sempre falava ali por parábolas para pessoas refletirem, para pensarem e tentar entender a razão de algo. Vamos lá, sempre trazendo um princípio de sabedoria. Versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, Jesus dizendo ali, ó, mas julgai segundo a reta justiça. Se você for julgar alguém, não julga ele somente pela aparência, mas pelas obras dele, pelas obras que uma pessoa realiza. Aí sim você já tem uma previsão de quem é essa pessoa, que se de fato será uma pessoa boa ou ruim, uma pessoa que age de forma certa ou errada. Olha que sabedoria. Versículo 25. Então, alguns dos de Jerusalém diziam assim, ó, não é este o que procuram matar? Não é esse, no caso, estavam falando a respeito de Jesus. E a ele aí, ó, está falando abertamente e nada lhe dizem. Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Eles fazem essa pergunta. Vocês sabem verdadeiramente se porventura ele é o Cristo? Versículo 27. Todavia bem sabemos de onde este homem é. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então muitos deles ainda não acreditaram, não entenderam ainda se ele era ou não era o Cristo, e achavam que ele não era o Cristo, o ungido, o enviado por Deus para salvar o povo. Ó, versículo 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, é o que ele estava realizando naquele momento. Aí Jesus, ó, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque ele sou e ele me enviou. Ele conhece quem? O Pai. E aquilo que ele aprendeu do Pai, estava compartilhando ao quê? Aos filhos de todos aqueles que nele creem. Jesus é o Filho, o Deus Filho unigênito.
único, que veio ali para ensinar o povo a respeito do reino de Deus e cumprir uma obra da salvação. Versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo. Prender quem? Jesus. Estava tentando prender Jesus. Mas ninguém lançou mão nele, porque ainda não era chegada a hora dele, não chegou o tempo dele ainda. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este homem tem feito. Versículo 32, ainda o povo ali em dúvida, né? Muitos deles. Versículo 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus, né, religiosos daquela época, e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Ali ele já fala de forma subjetiva. Falou: ainda um pouquinho eu estou com vocês, mas logo, logo eu vou ao encontro daquele que me enviou. De quem? O Pai. Ele veio aqui na terra, mas depois ele já estava falando de uma obra que ele subiria, voltando para o Pai. Versículo 34. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. Por quê? Ele ia para a morte de cruz, e ficar 3 dias ali praticamente morto, e ressuscitaria. Entendeu? Ele ressuscitaria, e vocês não tinham como estar seguindo ele a esse ponto até então. Não tinha como vocês ir em morte de cruz realizar a obra que somente ele seria capaz de realizar para a salvação do povo. Foi para isso que ele foi enviado. Um dos motivos. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns para com os outros: para onde irá este que o não acharemos? Tipo assim, para onde que Jesus vai que não tem como a gente achar ele? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Tipo assim, você vai deixar de falar aqui para os judeus e vai para outras culturas ali, como pessoas que eram tidas como gentil? Toda pessoa que não tinha uma linhagem dos judeus era considerado como gentios, muitos deles considerados como povos impuros. Vamos lá, versículo 36. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? Eles começaram a questionar entre eles. O que você está dizendo? Que mistério é esse? Que palavra é essa? Que enigma é esse que você está falando? Que aonde você vai não tem como a gente te buscar, não tem como te achar. Então está ficando mais claro para você, eu tenho certeza. Ó. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isso disse ele no Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo não foi derramado ainda àqueles homens, devido Jesus não ter ainda sido morto, ressuscitado e glorificado. Você vê lá no livro de Atos, capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. E ali eles vão realizar o quê? A pregação sobre o reino de Deus, iniciar-se então as primeiras igrejas primitivas. Por que primitiva? É as primeiras. Comparado com hoje, já estão como se fossem ultrapassadas, por assim dizer. Foram os primórdios, as primeiras. Entendeu? Hoje evoluiu muito as igrejas, mas vai mostrar no livro de Atos que foi implantado as primeiras igrejas pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. E ele continua falando aqui, ó, versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é um profeta. Outros diziam, ó, opiniões divididas. Outros diziam assim a respeito de Jesus, ó: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Tipo, será que ele veio da Galileia? Ali, ó, questionando, né? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão, tipo, discussões, debates, ficavam pensando, trocando ideias entre eles, por causa dele, por causa de Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, tipo, ninguém chegou a tocar nele até então. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que
vocês não trouxestes ele aqui? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Tipo, ninguém havia falado ainda como aquele homem, como Jesus estava falando ao povo. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Tipo, vocês também foram enganados? Ninguém nunca falou igual esse homem, mas vocês foram enganados pelo que ele está dizendo? Aí, ó, versículo 48, creu nele, tipo, passou a acreditar nele. Porventura, alguns dos principais ou dos fariseus, tipo, por acaso, alguém creu nele? Alguns desses que são dos principais. Esse versículo 48 aqui, ó, ele faz uma pergunta indagando. E por acaso alguém que chegou a acreditar nele, no que ele está dizendo? Versículo 49, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, um daqueles religiosos daquela época, um dos sacerdotes, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes assim, ó, falou assim: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Ele fala assim, ó, porventura, aquilo que a gente aprendeu referente à lei, eu posso condenar alguém sem primeiro ouvir ele, ou pelo que ele faz, se ele está fazendo alguma maldade, se está quebrando alguma regra, alguma lei? Ele já faz uma pergunta inteligente. Só que esse Nicodemos, ele já tinha tido um encontro com Jesus. E ali ele fala de uma forma subjetiva, de uma forma indireta, até mesmo para proteger Jesus. Ó, versículo 52. Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Depois de ele ter dito aquilo, cada um foi se dispersando, cada um acabou a discussão por um momento ali, os questionamentos, e cada um foi para a sua residência. Pessoal, não perca aí o capítulo 8, que vai ser ainda melhor que o capítulo 7, vai dar uma continuidade aí, uma ligação, um sentido maior ainda sobre a vida de Jesus, sobre o que ele estava realizando, sobre a obra de salvação, e vai te trazer ainda clareza, mais entendimento, ok? Beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.